Olá pessoal, esse vídeo tem o intuito de mostrar um analisador sintático para a linguagem Pascal. Trabalho elaborado para a disciplina de compiladores, 8º período, Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. A equipe desenvolvedora foi David Souza Garcia, Zenon Barbosa. Vamos lá, alguns conceitos. A análise léxica é o processo de analisar a entrada de linhas de caracteres, tal como o código-fonte de um programa de computador, e produzir uma sequência de símbolos chamados de símbolos léxicos, lexal tokens, ou somente símbolos, tokens, que podem ser manipulados mais facilmente por um parser, leitor de saída. A análise sintática, também conhecida pelo termo em inglês parsing, é o processo de analisar uma sequência de entrada, de um arquivo de computador ou do teclado, por exemplo, para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada gramática formal. Utilizamos para fazer esse analisador sintático os seguintes problemas: o flex e o bison. Uma descrição básica dele aqui é que ele é utilizado para auxiliar na produção desses dois analisadores, o léxico e o sintático. Vamos ver aqui, deixa eu voltar para o nosso programa. Bom, eu vou demonstrar para vocês todo o processo que foi levado para a gente desenvolver esse analisador. E também vale lembrar que o Flex e o Bison atuam com a linguagem C. Bom, primeiramente fizemos um arquivo .bat, onde ele vai fazer toda a leitura dos arquivos, também vai fazer a limpeza dos arquivos, se eles forem existentes já na pasta, eliminando assim também o lixo. Vejam aqui todos os diretórios do que ele vai caminhar. Isso é só mais uma forma de explicativa aqui para vocês. O nosso arquivo .lex, parser.lex, que na verdade é o nosso analisador léxico, ele vai ter toda a estrutura, podemos assim dizer, da linguagem. Aqui nós criamos alguns tokens que vai ser lido posteriormente pelo analisador sintático. Vejam aqui alguns deles gerados. Vou deixar um pouco a tela lista para que vocês analisem. Então, o que ele vai fazer? Ele determina o que a linguagem ela aceita. Espaço vazio, o que ela vai poder passar, o que um ID vai poder ter, de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, de 0 a 9. Operadores, soma, subtração, multiplicação e assim sucessivamente. Caso no momento que a gente for utilizar, vocês vão ver aqui um arquivo que a gente fez para que seja feita a análise em cima desse arquivo. Caso ele apresente algum erro, essa função YYerro, ela vai disparar no terminal qual a linha onde foi encontrado aquele erro. A gente, na verdade, fez um analisador bem básico, só com a intenção de mostrar esse funcionamento. Vamos agora abrir aqui o arquivo .y, que é o nosso analisador sintático. Vejam, ele está buscando todos os tokens que foi criado no nosso arquivo .lex, que é o nosso analisador léxico, e aqui ele vai definir
todas as regras que esse programa vai poder utilizar, ou seja, que ele deve seguir. Veja que ele está startando inicialmente, inicia pelo programa, onde este programa terá um ID, que sempre será fechado por um ponto e vírgula. Isso são particularidades da linguagem Pascal. Variáveis declaradas, no início do bloco, comando list, que foi definido para alguns comandos que vão ter no corpo do programa que você venha a fazer, fechando com o end block. Também é necessário um ponto para finalizar a instrução do programa. Aqui, veja bem, variável var_var_de. O que é que ela pode aceitar? Vazio, uma variável que pode ser definida, ela pode ser um ID lista, do tipo ID, ou ID lista mais outro ID. Basicamente, determinamos algumas regras que vão ser analisadas no programinha que preparamos. Vou abri-lo agora, e essa leitura, deixar claro aqui, o Flex e o Bison, eles vão fazer uma leitura de um programa do tipo pass, com a sua extensão .pass. Bom, vocês estão vendo aqui que é um programa bem simples, só para fazer a questão da análise sintática desse programa, se está correto de acordo com a sintaxe dessa linguagem, no caso a Pascal, e foi definido da seguinte forma: program, que é uma palavra reservada, que é necessário ter para iniciar o programa, um ID, como foi falado aqui no passe. Deixa eu ver o nosso início aqui, só um minuto. Aqui, nosso ID, e as declarações de variáveis, de acordo com a estrutura indicada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que, o programa que será gerado e que vai estar com a sintaxe correta, sendo vista a modo de um analisador sintático, ele vai ter que ter essa estrutura aqui: programa, ID, as variáveis definidas, o início do meu programa, ou seja, o corpo dele, onde tem algumas funções que foram implementadas. Essas funções são da linguagem Pascal, onde ele vai ler A, vai ler a linha B, ou a variável B, fazer a condição if, me dá um retorno se A igual a Z, foi um exemplo. Veja que Z não está criado aqui, mas o que ele vai analisar é a sequência dos dados que estão apresentados, ou seja, if, se é uma variável que tem um ID para ela, um operador, outro ID, palavra reservada D e o resultado. Vejam que, de acordo com o que foi mostrado aqui, ele sempre vai ter que ser finalizado com um end e um ponto no final. Ok? Bom, vamos botar o nosso analisador para rodar, para vocês verem como vai funcionar. Eu vou entrar no meu diretório, que eu defini. Você pode definir esse diretório em qualquer lugar. Para você utilizar isso, no caso o Flex e o Bison, existem bastantes tutoriais na internet que podem auxiliar vocês ao uso dele. Eu não abordei detalhadamente, porque a função desse trabalho, desse vídeo, é mostrar como o analisador sintático vai fazer essa análise com a linguagem Pascal. Vou executar o meu arquivo .make, que é aquele .bat.
que é que ele está me dizendo? Sucesso ao analisar. Ele está analisando esse arquivo. Veja, aqui, quando eu faço, eu inicio o Bison, ele vai me criar o parser.y, que é o nosso analisador sintático, vai criar o nosso .lex, nosso analisador léxico, definido aqui. Vejam, eles foram gerados na minha pasta. E, da mesma forma, eles vão analisar o arquivo adicionar números, que é o arquivo em questão que eu tenho mostrado aqui para vocês. Caso esse arquivo tivesse com algum erro, eu vou mostrar para vocês, ele ia apresentar onde o erro aconteceu. Eu vou colocar um erro aqui, proposital. Veja, vou salvar o meu arquivo. Vou executar novamente no make. E ele já está me dando erro. Por quê? Ele diz o quê? Caractere inesperado na linha 2. A estrutura do programa Pascal, ele não admite qualquer atributo ou outra instrução antes, digamos assim, da variável, por exemplo. Ou seja, para que eu tivesse definido esse til, eu teria que estar aí dentro das variáveis, mas a gente sabe que uma variável não pode ser definida com sinais, nem iniciar com número na linguagem Pascal, e apresentar um erro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, pessoal, seria basicamente essa a ideia de mostrar como funciona o analisador sintático, fazendo uma análise na linguagem Pascal. E espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.